Ao vivo. Olá a todos. Episódio 14 da websérie Profissões de Futuro. Eu sou Tia Mia Machita, sou uma caçadora de desperdícios e especialista em Motainai. Esta websérie tem o objetivo de deslumbrar novos cenários profissionais para os jovens, prepará-los para um novo mundo do trabalho. São apresentados novas profissões. Olá, Márcia, pedindo aqui. Ó, o Márcio também, Márcio. Tudo bem? Vamos ajustar aqui o nosso. Ok? Tá bem? Tá bem, vocês estão ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Eu também. Boa tarde a todos. Oh, nós temos Vamos 2 minutinhos esperar. antes da gente começar. É. Vamos fazer um esquenta agora. Vamos lá. Eu estou tentando aqui porque o meu. Ele não está virando, sei lá, a imagem, sabe? Então eu estou equilibrando aqui em cima do fone. Mas vamos lá, diga. Ah, você está Vamos fazer o equilibrando nosso em... esquema. Eu Ah, não sei, ele entendi. não está virando a imagem. Não sei. Eita, ficou de ponta cabeça. Então, é isso. Então vamos lá. Não sei, ele não está virando. Não consigo virar. Abaixa, por favor. Bom, mas Mas o vamos ao nosso som, esquenta. Tá bom? O som para mim tá bem, tô ouvindo você bem, você tá me ouvindo bem? também estou te ouvindo bem. Ótimo. Também estou te ouvindo bem, o pessoal está entrando. Muito bom que você está aqui, Márcia Adorei, Cabral. adorei, adorei. Estava contando aqui para o povo que a Alessandra acabou de entrar. Alessandra, você sabe que a gente tem um público de Minha prima jovens? entrou, meu filho entrando, estamos entrando. Ah, todo Família mundo. entrando. É. Então, deixa eu contar para o povo aqui. Um dos projetos que eu tenho é preparar os jovens para o mundo do trabalho. E eu não falo mais mercado de trabalho, porque esse mercado está completamente se desconstruindo. Então, preparar para um novo mundo do trabalho, que na verdade era sempre o que eu acreditei. Eu me pego falando assim, meu Deus, mas vou falar sobre profissões do passado? Não tem sentido. Eu sempre tive um foco muito no comportamental. Mas a gente, para inspirar os jovens, a gente precisa de exemplos. Porque você sabe que o exemplo é que arrasta, né? Esse negócio Verdade, é só de ficar no atitude. papo, esse Eu negócio só de ficar falo. no papo, É, não é. rola. E aí, com essa pandemia e tudo mais, eu falei, como que a gente vai fazer com as aulas presenciais? E as lives estão sendo uma grande oportunidade de apresentar para os jovens e para o mundo as profissões de futuro. Né? A gente está falando de um novo universo e também de uma preparação não do profissional do futuro, mas do ser humano do futuro, né? Porque É não tem uma verdade. divisão entre profissional e ser humano? É uma das perguntas também que eu vou fazer para você. Olha, 2 horas em ponto a gente começa aqui a nossa live. Ok, vamos lá. É. Sejam todos Bem, bem-vindos a mais um episódio da websérie Profissões de Futuro. E hoje nós estamos com uma convidada, Márcia Cabral, e a profissão dela, disruptora de bolhas. Já tinha ouvido falar? Já tinham visto? Não, pois é. Mas ela já faz isso há muito tempo. Ela talvez não tinha esse nome na profissão dela, mas no fundo, no fundo, ela sempre foi uma disruptora de bolhas. E aí, Márcia Cabral, me fala aí nós um somos pouquinho. Márcias, temos Márcias Nascentes e a Márcia Cabral. Somos parceiras, somos sócias, somos amigas. Mas, Tiene, eu fiquei Seu... muito feliz com o seu convite. Primeiro, por aceitar a sua provocação, porque você, como profissional disruptiva que é, tanto educacional como pessoa, como comportamentalmente, você também é uma pessoa muito disruptiva, e me provocou para falar sobre esse tema. Eu sempre me senti uma impulsionadora de atitudes, ou seja, tentar. E quando você me deu, que tal a disruptora de bolhas, me veio à cena uma coisa que eu sempre fiz. Eu sempre, quem convive comigo sabe que o tempo todo eu fico, vamos pensar fora da caixa, vamos fazer coisa diferente, vamos tirar a cebola. E no fundo, a caixa, a cebola comportamental, profissional, pessoal, que a gente veste para encarar o mundo, são bolhas, né? Então a gente fica isolado na nossa bolha
comportamentalmente para se proteger, profissionalmente por segurança, e agora mais que nunca no mundo midiático, né, das mídias sociais, você cria bolhas para passar imagens, vender ou likes ou conveniência, você se cerca de algumas bolhas. Então eu criei a minha carreira, digamos assim, a minha jornada, eu não gosto de falar de carreira, porque eu acho que, como você, eu acho que a gente tem um mundo do trabalho, e nós temos a jornada do herói, que nós praticamos, recomeçamos, fazemos, e somos os nossos heróis do dia a dia. E eu sempre tive essa coisa de alimentar, eu chamo três coisas que para mim são essenciais. Uma que você preza muito também, que é a curiosidade, porque a curiosidade leva ao conhecimento, porque a curiosidade te faz querer ampliar seus horizontes, ela te faz fuçar, ela te faz ficar instável, você quer mais, você quer saber mais, então ela constrói o conteúdo que você precisa para encarar a sua vida de uma forma mais, digamos assim, até prazerosa, né? A segunda coisa que eu prezo demais é a questão da intuição. Eu acho que intuitivamente a gente tem algumas respostas, mas a gente quer o sabido, a gente quer o acontecido, a gente quer a referência na hora que você vai fazer qualquer coisa, seja uma atitude pessoal, seja uma atitude profissional. Você acaba indo para o conhecido, porque aquela é a sua referência. E a tua intuição às vezes te leva, não, tem mais atrás disso. Tem outras coisas. O que dá para ver além disso que você está vendo? Então, a tua intuição te leva, como eu falo sempre, a buscar outras coisas, a ver além, a juntar nexos. Sei lá, se isso era quadrado, se eu juntar um triângulo, o que dá? Então, você começa a querer fazer. E a outra, Tieme, que você também preza muito, que é a questão da atitude. Ou seja, como é que eu junto a minha curiosidade, coloco a minha intuição e parto para a atitude. Para isso, eu preciso ter aquilo que eu também falo, um estado de prontidão para o aprender, para o testar, para o mudar, para o errar, para recomeçar. Então, são coisas que, para mim, fazem parte, seja que idade for. Eu sei que a gente está falando para muitos jovens, mas isso é uma coisa que não tem idade. Eu sou um 60 a mais, eu sou uma sênior, e para mim isso também é uma regra de vida. Desde que eu tenho 19, 17, 18 anos que eu entrei para o mundo do trabalho, eu pratico isso. Eu tento não segurar a minha curiosidade, às vezes até deveria, em alguns momentos, mas eu acho que às vezes a curiosidade te leva a algumas experiências que você nunca vai saber que elas iriam dar se você também não experimentar. E junto essa coisa da intuição, pô, mas que tem alguma coisa, tem uma vozinha aqui que dizendo que talvez eu precise repensar o que eu falei, botar outro plano dentro do projeto. E para fazer isso que eu fiz, eu falo, eu sou muito mão na massa. Juntando tudo isso, intuição, blá, 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 eu sou uma pessoa de muita prática, muita mão na massa. Dificilmente eu fico só no conceito. Eu gosto de experimentar fazendo. E aí, quando eu comecei a dar consultoria para as startups, para as empresas jovens, eu aprendi demais com eles. Por quê? Porque eles erram, fazem, consertam rapidamente, não tem aquele peso do erro, eu errei, não tem aquela coisa da lamentação, não, vamos lá, testamos, fazemos, erramos, vira a página. Um deles, aprendi com 2 meninos sensacionais, eles me disseram, eu falei, vamos virar a página. Eu falei, massa, a gente nem vira a página. Virar a página, você fica carregar um erro. Eu arranco a página e jogo fora. Adoro! Que eu vou página. carregar? Márcia, a página. Você está falando uma coisa tão importante que eu, dentro das escolas... e o André está aqui. O André também é professor de escola, professor da minha filha, inclusive. Que nas escolas está institucionalizado eu quero fazer certo. As crianças são condicionadas a fazer certo e não errar. Porque quem erra é mau aluno, quem erra tira nota vermelha. Isso fica condicionado desde a pré-escola e vai a questão de nota, a questão de fazer certo, fazer certo, fazer certo. Como é que isso impacta hoje nesse mundo de disruptura, de inovação, né? Qual o impacto de uma cultura escolar que fala
é preciso fazer certo, é preciso tirar notas boas, com a questão da inovação. Eles desvinculam, né? Eu preciso fazer certo do aprendizado. Se você fizer certo, mas não tiver aprendido nada, ou só, né, a nota ou o aprendizado, o que é que pesa mais na vida de uma pessoa. Mas voltando à desculpitura, a desculpitura é a quebra. É você quebrar um processo, um comportamento, um modelo, uma forma de instituída. Então, e quando você fala de espaço para a desculpitura, você tem que ter um ambiente que faculte o erro mesmo, que estimule o teste, a experimentação. E isso, num ambiente corporativo, no ambiente do trabalho, você encontra muito. Ao longo da minha vida, eu vi muito, entrei e a gente ficava assim, sempre foi assim aqui não tem outro jeito, não pode ser feito de jeito diferente. Da mesma maneira que na escola você encontra, tem que tirar nota, tem que fazer tudo certinho, tem que preencher o gabarito, que é o padrão, corporativamente você também não... A cultura não te deixa andar para o lado da liberdade do teste. Mas porque você tem que fazer certo. Você tem que fazer certo, não se permite. Ou então... O erro custa caro para a empresa. Então. Isso, Entendeu? o erro custa caro e eles falam assim, você tem certeza que isso vai dar certo? Isso. Como é que uma pessoa vai aprender na certeza? Então, profissionais como eu, que gostam de experimentar, e nem sempre eu fiz tudo certo na vida, tenho lembrança, eu comecei como jornalista, virei produtora, me aposentei como inteligência de mercado, hoje faço projetos para estimular o empreendedorismo dos sêniores mais, continuo testando ideias, acabei de fazer um projeto chamado Janelas para o Mundo, onde a gente resgata a literatura como fio de conversa, porque as pessoas hoje, gente, só mandando uma parte, as pessoas desaprenderam a conversar. Elas fazem um monólogo no WhatsApp, um monólogo na mídia digital, mas você manda a sua resposta, ele manda a pergunta e nós vamos conversando, é quase um monólogo. O diálogo mesmo, a coisa da dialogia, de você responder olhando e criar uma relação, ela está ficando mais difícil. Mas voltando ao tema do fazer certo. Então, as empresas condicionam um gerente, um gestor, qualquer que seja a função que você ocupe, que você faça certo, porque ela tem prazo. Tem duas coisas que são moeda dentro de uma empresa. O investimento em pessoas, o tempo, porque você vende às vezes um serviço, e você não tem espaço para o erro, não tem espaço para a alternativa A ou B. Mas isso vai estar sendo quebrado por essas profissões novas do futuro. As pessoas que virão, as pessoas que estarão preparadas para esse novo ambiente, elas vão vir diferentes. Eu digo sempre que antes da pandemia, o mundo do negócio, o ambiente de negócios já estava mudando. O consumidor já estava mudando. As suas razões de compra estavam mudando. Você tinha toda uma mudança já acenando. Você não queria mais você está passando a querer usar, se apropriar do negócio e não a comprar o bem. Você quer mais usar. Você está tendo muito mais cuidado com o seu consumo. Você quer um consumo mais consciente. Eu não preciso trocar, eu preciso reciclar, eu preciso reutilizar. Tudo isso já estava acontecendo. Uma marca no meu mercado, para ela ter representatividade, mais do que produtos importantes, ela precisava ter um propósito importante, ela precisava fazer ela tem que fazer parte do seu dia a dia. Não é aquela marca que você vê de longe. Você está e compra produtos que são bons para você, para a sua comunidade, que fazem parte da sua realidade. Então, esses comportamentos já estavam mudando. Então, eu entendo que os aprendizes de futuro de hoje, eles vão lutar com mais resistência contra esse status quo. Eles serão mais disruptivos. Não tem que ser assim. O padrão escolar não é mais de preencher X horas, de fazer tais gabaritos. É o teste do aprendizado deles. A própria educação, ela não vai ficar one by one, porque ela é de massa, a gente ainda entende. Mas ela vai ter que ter muito mais focada em atender a demanda do mercado e a demanda daquele aluno, porque a competência dele, quando a gente falou competência, o que é? É o conhecimento que ele adquire sendo curioso, é a habilidade que ele tem naturalmente. Eu falo, habilidade é aquela coisa que você faz com prazer, você canta bem, você tem uma inteligência racional, você gosta da planilha, você gosta do abstrato, é aquela habilidade natural. Esta te leva mais para o propósito. E você tem atitude.
Então, quando você define hoje, o que é competência? Seja num aluno, seja num profissional. É só uma dessas coisas. É o conhecimento e essa capacidade que ele tem de se reinventar, de reaprender, de recomeçar, de não deu certo, vamos virar a página, ou vamos arrancar a página. A habilidade que ele põe é onde ele usa a intuição. Habilidade é aquela coisa, o talento que a gente brinca, é quase natural, é a sua vocação, é a coisa que flui de você, ela se expande, ela vem meio que naturalmente. E é engraçado, Tiane, porque isso é uma coisa de geração. Quando você está começando a sua carreira, óbvio, você tem alguns interesses, você tem alguns objetivos, você traça para você algumas metas. Quando você é um profissional maduro, que já tem uma família, já tem um emprego mais consolidado, a tua realização começa a ser por contribuição. Você quer fazer um trabalho que contribua para alguma coisa, e essa coisa é o propósito, é uma coisa a mais. E quando você está na minha idade, que é uma terceira idade, uma quarta, quinta chance, porque sabe-se lá para onde vão esses velhos que estão chegando aos 100 anos, que a gente ainda tem gás, tem muito a ver com a colaboração. Você trabalha, você faz as coisas para promover a colaboração. E você aprende, e o mundo está ensinando hoje, a pandemia está transformando isso, que o que sobra de toda a tua é a colaboração, é a coparticipação, é a solidariedade. Então, isto vai se tornando mais frequente ao longo da sua carreira, são valores que você vai incorporando, além da competência, valores. Então, quando a gente está falando de o que faz um profissional do futuro, como é que ele quebra a bolha, como ser disruptivo, é um pouco isso. Sai da conveniência de atender só os seus interesses. Olhe mais para a sua comunidade, olhe mais para o impacto das suas ações na comunidade, no seu dia a dia. E o que isso está trazendo de bom para os outros. Porque a gente vai começar a pensar nisso. Você vai ser mais respeitoso com o colega de trabalho, com o meio ambiente, com a instituição, família. A gente vai resgatar valores. Então, eu brinco, mais do que competência técnica, nós vamos ter as competências emocionais e comportamentais, como você mesmo ressalta muitas vezes. Márcia, me fala uma coisa. Você tem uma experiência como estrategista e consultora para startups, que são jovens, sim, muito ligados a novos negócios, novos designs, muito ligados à tecnologia. Então, eles têm aí 20 e poucos anos, né? Tem os seus sonhos, tem as suas competências, eles manjam muito de algumas coisas, e você atua com eles. Quais são esses negócios que eles se interessam? É com demanda? É com uma necessidade do mundo? Me fala um pouquinho sobre esse universo das startups que você convive tão bem e o seu papel ali com eles. A gente tem startups de serviços, de coisas que já existem, mas que eles querem melhorar, porque é o que a gente fala. Você tem a inovação disruptiva, que é aquela que rompe tudo e começa de novo, reinventa a roda em alguns momentos, que é o caso de Airbnb, que a gente fala muito, porque eles reinventaram o modelo de comercialização. Sempre houve uma demanda por imóveis ou por carros, e sempre houve os usuários daquele produto. Só que eles reinventaram o modo com que você acessa aquele bem. Você não precisa comprar, você precisa usar. Isso foi completamente disruptivo. Começa-se um negócio que você não tem, você não precisa comprar imóvel, você não precisa comprar carro. Você pega a demanda, o passageiro e o bem, junta e cria um modelo novo de acesso. Então foi totalmente disruptivo. Em alguns serviços, você não pode ser você não consegue ser disruptivo com tudo. Você vai atualizando alguns processos, e esses processos vão levando a uma inovação. Então, fiz uma startup de serviços em atendimento ao consumidor, ao varejo, que é uma agência de trade marketing que começa trabalhando, a gente ajudou a formatar uma startup. Depois, eles queriam um modelo de atendimento, eles queriam um modelo diferenciado de tratamento ao público interno. É gente que já nasce eu falo, internamente eles já trazem um propósito, né, de tratar bem o público interno, o público externo, amarrar com a comunidade e fazer uma entrega diferenciada
porque ela é respeitosa com o meio ambiente, com as pessoas que fazem, com as pessoas que compram, para as pessoas que fornecem, para as pessoas que usam. Então, isso já nasce meio que, né? A pessoa tem esse sentido. Então, você pode mudar um serviço. Quando se trata de produto, já é um pouco mais complicado, mas as demandas vêm de serviços inovadores. Ano passado, nós fizemos não, a PAIP, que é uma instituição que cuida de empreendedores sêniores, ela fez abriu o segundo fórum, o segundo concurso, vai dizer assim, de negócios para a longevidade. E esses negócios para a longevidade, eles estavam todos calcados em tecnologia, porque a tecnologia é uma base da disruptura, ela facilitou. Ela tem que ser humanizada, mas ela facilitou de fato as experiências diferenciadas. E na Pipe, todas as startups foram pessoas que estavam desenvolvendo produtos para ajudar seus pais, seus avós. O envelhecimento é um fato. O envelhecimento de fato está acontecendo. A gente sabe que em 2030 nós teremos mais velhos do que crianças e do que pets, do que cachorro. Ou seja, o que era um nicho de mercado virou o grande mercado. É o grande futuro. E eu brinco sempre, você vai querer envelhecer porque a outra alternativa é pior. Então, todos nós vamos caminhar para isso. Mas essas startups que surgem, elas surgem criando muletas, bengalas que elas têm sensor para a pessoa ver. Ela tem um aparelho que ajuda a pessoa de idade que tem dificuldade de locomoção a fazer um exercício sem ter muito esforço. São todas startups de produtos que vendem serviços, vendem conveniência, vendem bem-estar, que é uma preocupação dessa juventude que vem aí. É o bem-estar, autocuidado, bem-estar e propósito, coisas que valem a pena ser vividas. Então, esses jovens de hoje, eles já vêm um pouco com isso. Autocuidado, bem-estar e respeito ao que eu chamo de consumo mais consciente. E elas desenvolvem isso. Então, você ajuda a desenhar, a ideia às vezes é deles, mas você ajuda a desenhar o impacto no consumidor, os canais que eles precisam abrir para se relacionar com o consumidor, porque é aquilo que a gente falou. Eles têm as ideias, eles têm o jeito rápido de pensar, mas eles ainda não têm uma visão de como se relacionar, quem é o consumidor, quais os canais que você cria. Então, abre uma demanda para nós, que somos mais sêniores e mais velhos, a cuidar de alguns aspectos, ou atendimento, ou acolhimento, a comunicação com este público, como você estabelece uma relação mais madura com o seu consumidor, com o seu fornecedor, com o seu funcionário interno. Você explica que tudo está inserido numa cultura, eles estão criando a cultura deles. A cultura deles é a velocidade, quer dizer, a rapidez, a agilidade, é o fazer rápido, é o consumir rápido. E a nossa é de criar alguns resquícios. Eu brinco sempre, uma coisa que mudou demais para a gente hoje é a própria comunicação. A gente sempre falou da importância da comunicação como distribuidora de informação, receptora de opiniões, que era eu te informo, você me devolve na forma de feedback. Hoje a comunicação, ela mudou. A comunicação, para mim, é o que a gente chama é o ciclo do relacionamento. Ela existe para construir a relação. Eu tenho que entender o que você quer, o que você está dizendo, você tem que entender o que eu estou te dizendo, para criar uma intimidade, criar um elo de engajamento para você comprar o meu produto, para você me aceitar. Não é mais o que eu digo que conta, é o que eu digo, faço e faço por você, que vai me fazer criar uma conexão emocional com você. A gente dizia antes que você comprava um produto pelo preço, pela novidade, pela tecnologia. Hoje você compra um produto, obviamente, pela conveniência, e principalmente porque ele criou uma comunicação, uma conexão com uma você. Relação, né? Existe uma relação.
A gente falou a comunicação virou storytelling, ou seja, ninguém mais conta um produto, você vende a história da empresa, a história do produto, a história do inventor, a história do produtor, você está contando histórias. Então a comunicação ganha um peso mercadológico grande. Na construção, isto que você está fazendo, criando entrevistas, é uma forma nova de conversar, porque nunca as rodas de conversa estiveram tão em evidência como agora nessa pandemia. Eu não sei você, mas eu tenho participado de inúmeras rodas de conversa. As pessoas entram num Zoom, estão lá 30, 40, 50 pessoas, colocando suas ideias, trocando, conversando muito mais efetivamente até do que o Zap, que você manda uma resposta e vem trocentas outras coisas em cima, a tua resposta fica perdida no meio daquela monte de coisa, por isso que ela é mais um monólogo. O diálogo é isso que a gente está tentando. Eu falo, você me escuta. É a restauração. Eu tenho uma professora, Cremilda, eu voltei a fazer. Como eu disse para vocês, curiosa, eu sou jornalista, eu tive muito tempo trabalhando em redação, mas depois eu me apaixonei pelo marketing, aí eu fiz uma carreira linda em grandes corporações, trabalhei em comunicação corporativa, projetos de relacionamento, de motivação. Depois eu fiquei aguçadíssima pelo novo, sempre fui, e me aventurei por produtos, desenvolver produtos, coisas inovadoras, deixei aí um legado de uns 10, 12 produtos bacanas. Alguns eu tenho muito orgulho, ainda estão aí, o que é o presente perfeito, que é um cartão que a gente pode dar de presente, a pessoa troca por aquilo que realmente ela quer, que eu falo que é a liberdade de escolha. Um produto Você que criou? Criei dentro de uma empresa, chama-se Presente Perfeito. É um dos produtos, a Ticket foi. A Ticket já era uma empresa inovadora. No momento que o varejista aceitava só cheque, dinheiro ou cartão, ele criou um voucher que o lojista recebia esse era o ticket refeição, o top premium. Eu estive no momento da consolidação desse produto no mercado no Incentive House. Coisa linda. Entendeu? E depois disso a gente criou vários outros produtos. Presente Perfeito, cartões de premiação, clique prêmio, clique vantagem, uma série de coisas inovadoras que não tinha na época e que agora ainda continua moderno. Mas depois disso que a gente estava falando, as pessoas começaram a comprar mais do que produtos. Elas precisam, de fato, comprar história, comprar compromisso, o comprometimento daquela marca e daquele produto com a comunidade que a gente vive. Não é só comigo. Hoje, no marketing, a gente brincava que o marketing 1.0 era o toma lá da cá. Você compra de mim que eu te dou alguma coisa. O marketing 2.0, ele já começou a falar de relacionamento, ou mais vantagens. Se você comprar mais de mim, eu te dou mais de benefício, de desconto. No terceiro momento, a gente começou a criar algum relacionamento e eu comecei a vender a minha história, alguma conexão emocional, contando quem eu sou, por que é o meu propósito. E no terceiro momento é a coisa da conexão mídia, do social. Eu compro se o produto tiver aceitação do meu relacionamento e da minha comunidade, for bom para todo mundo. Então são mudanças, né? Tudo isso é disruptivo. A gente está evoluindo de uma maneira lenta e a disrupção ela corta tudo. Talvez venha aí um marketing que tenha outras características, né? Muitas outras características. Agora, você quer falar um pouco mais da minha profissão? E aí eu terminei saindo da área de produtos, que eu deixei um legado legal, aí fui abrir uma área de inteligência mercadológica para a gente entender por que a ciência do consumo, por que o cara compra, por que ele entra num supermercado menor e não vai no maior, algumas coisas que têm a ver com inteligência artificial. Quem é que vai comprar, por que ele compra, como é que ele vai, o que ele procura. A loja física vai desaparecer? Como é que é o comportamento de um cara que compra na internet, de um que compra na loja física, ou daquele que vai comprar por indicação e continua comprando por catálogo, como as meninas? Quer dizer, a gente tem uma diversidade de formatos de contatos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento dos jovens, por exemplo, dos influencers digitais.
A gente tem crianças, adolescentes que já ganham mais dinheiro do que profissionais, né, com faculdade e tudo mais, porque eles são influencers digitais, eles já aprenderam a contar histórias, a se comunicar, a se relacionar com o público deles, assim, usando as mídias sociais e muitos jovens, né? Hoje a gente já está aí, os youtubers aí já tem quase 10 anos aí, né? Quando começam os primeiros youtubers. E como é que você vê isso aí em termos de Comunicação? Comunicação, comunicação mercado? e também foi uma grande disruptura, né? Porque antigamente só se É vendia uma... através das propagandas e aí quando Isso. vem os influencers eles têm o que a propaganda não tinha, que é a audiência. Lembra da mídia? Mídia comprada, não sei o que lá. Pois E é, eles pois é. conquistam a audiência de uma forma muito disruptiva. Eu queria que É. você falasse um pouquinho disso, porque a gente tem muitos jovens ali, e aí o pessoal fala, ó, fica nesse negócio. E como é que é essa história, quando as pessoas ficam o dia inteiro na internet, você está perdendo tempo, e quando tem gente que está só ganhando dinheiro de tanto estar na internet? Como é que você vê isso aí? Aqui a gente falou, tudo estava mudando já, né, Tieme? O jeito que você compra, o jeito que você usa os seus produtos, como você se relaciona com as marcas, tudo estava. E os serviços são as primeiras coisas que mostraram uma evidência, foram disruptivos. Lógico que um produto requer muito mais pesquisa, etc. e tal. Então, os exemplos que a gente deu, Airbnb, blá, blá, blá. E os influencers, eles surgiram de uma necessidade de você criar essas conexões, porque a mídia não te permitia. A mídia era massiva, ela fazia tudo, falava tudo para todo mundo. Em relação... em programas de relacionamento e motivação, a gente tem uma máxima que é: quem faz tudo para todo mundo, não faz nada para ninguém. Por quê? Porque você massifica a relação, você fala a mesma coisa para a TM que não precisa ouvir, que já sabe, você a palavra nem é mais segmentar, é você falar mais, criar uma conexão emocional mais próxima daquelas pessoas. Então os jovens estão criando essas conexões, eles estão seguindo essas pessoas que têm a ver com o estilo de vida deles, eles gostam, eles se identificam mais do que com e criam essas empatias, né? O meio que ela está falando para mim, o cabelo, o shampoo que ela usa, o cabelo. Você tem hoje, gente, que é o que você falou, lançamentos hoje são quase todos feitos por influencers. Por quê? Isso. Primeiro, as pessoas não têm acesso. Primeiro, as pessoas não têm muito acesso ao retorno das grandes propagandas. O que deu aquele anúncio? Deu certo? Não deu errado? Tem mídia, nós temos a mensuração dos anúncios, a gente tem tudo isso muito qualificado, rastrilhado, etc. Mas a gente não tem retorno. Em contrapartida, uma influencer, você tem um retorno imediato. Ela falou do cabelo, ela usou um cabelo anti-caspa, um cabelo mais para caspa, né? Imediatamente você sente o botão da compra, do pedido, uma série de coisas. Então, eu acho que isso é irreversível. A gente tem tudo na vida, tem o pró, lado bom e lado ruim. Tem muita gente despreparada vendendo coisas que não deveriam, falando coisas que não deveriam. E as pessoas acreditam em coisas que não deveriam. Mas as fake news também estão aí. Então, o que a gente sempre diz é: não acredite em tudo que você ouve, não crê em tudo que você vê. Vá procurar algumas informações oficiais. Se você está em dúvida sobre um produto, entra lá no site da empresa, entra lá nos órgãos, temos muitos órgãos que fiscalizam o comportamento do consumidor. Então, você está em dúvida, vai lá, entra, vê se de fato é aquilo que você vai comprar. A gente brinca e diz: se você vê um produto que você entende que serve para você, mas está em dúvida, você tem que perguntar. O dinheiro é único. Eu brinco, sempre falo para os meus velhinhos: gente, não adianta uma mulher comprar, como eu, sei lá, quase 60 e tantos anos, mas comprar um colágeno que é próprio para uma mulher de 35, 40. Eu vou gastar 400, 500 reais e esse produto não serve. Então, a gente se deixa levar por uma ilusão de... Então, esse cuidado. Então, o conselho que a gente sempre dá para o jovem é: acompanhe quem você gosta, sim, verifique como é que essa pessoa tem o lado imagem, porque um influencer vive dos likes dele, ou seja, ele realmente vende a valorização, a identidade dele.
e vende a conveniência, porque ele está ali anunciando um produto que é feito para você, no seu target, que ele acredita de fato que preenche a necessidade do público dele. Aí, Márcia, eu Mas queria falar você tem que estar de olho e ouvidos atentos. Aí eu queria falar uma coisa importante. Tem um monte de gente que está acompanhando a gente, que são os jovens, sem dúvida, mas também tem gente que tem o seu próprio negócio, que já é empreendedor, ou que está em transição de carreira e que está aqui acompanhando a gente. E todas as tardes sabem que a gente tem esse momento. E aí, eu, como caçadora de desperdícios, promovo também os workshops, as palestras, e as pessoas falam, eu também preciso me digitalizar, eu também preciso estar na internet. E como eu já faço vídeos, eu já estou há algum tempo, tenho podcasts e tal, e aí o pessoal pede dica. Aí eles falam assim, mas eu não consigo fazer os vídeos como você. Mas eu não sei o quê. E eles falam assim, me dá uma dica. E aí o que eu falo você precisa ser autêntico. Porque o que vende não é o vídeo. O que vende é a sua autenticidade. Então você tentar ser uma pessoa que você não é, ou se adequar a um determinado modelo que padrão. Você pode até achar bonito, mas que não é o seu, é desperdício de tempo, de dinheiro, enfim, de tudo, porque é uma reprodução, né? E aí é importante falar, quando as pessoas estão buscando o que na internet? Elas estão buscando se identificar com alguém, né? Então, se ela não sente essa identificação, a conexão ou se identifica, emocional. Aí você fala, você tem que ouvir a história da pessoa e criar com ela uma empatia, uma conexão emocional. Se ela conseguir isso de você, ela te cativou. De fato, entendeu? Ela pode te decepcionar, você pode deixar de gostar, tudo pode acontecer. Mas a primeira coisa é exatamente isso, é criar essa conexão emocional. E como é que você cria uma conexão emocional? Sendo genuína. Eu falo sempre que a gente está voltando aos valores básicos da vida. Essa pandemia também está mostrando isso. Você está voltando a cozinhar, você vai ver, nós vamos sair daí só andando de bicicleta, porque provou-se que a bicicleta é o melhor meio de locomoção que uma pessoa pode ter. Ela está lá, ela sozinha, segura. Quer dizer, nós vamos sair mais simples. Eu, há 15 anos atrás, um pouco mais ou menos isso, eu assisti uma palestra de tendências, numa das feiras que eu fui lá em Nova York, tinha N painéis, e eu estava exausta. Eu entrei numa sala, falei, vou ficar aqui quietinha para descansar um pouco. E esta sala era uma sala de trends. Então tinha lá uma série de futurólogos, falando de algumas tendências. E eu não vou me esquecer nunca, porque muitos deles disseram assim, nós vamos ter um movimento de voltar ao básico. O que significa isso? Significa que nós vamos voltar a cozinhar para nós mesmos. Nós vamos começar a receber mais as pessoas em casa do que a sair. Nós vamos cultivar plantas, hortas, coisas que a gente não fazia nunca. Nós vamos voltar a fazer trabalhos manuais, porque isso vai ter valor. Esse é o talento genuíno do ser humano. Produzir para si, para vender, para doar, para presentear. Então, o crochê vai voltar. A gente deu risada na hora, mas imagina vestir um vestido de crochê. Temos aí grandes obras-primas em crochê. Depois o que ele falou foi assim, nós vamos usar muito dourado. Eu quase caí da cadeira. Como dourado? Coisa cafona. Ele falou, porque o dourado é o símbolo da riqueza mais simples. Quando você pensa em aqueles contos antigos, aqueles clássicos que falavam de riqueza, tudo era dourado. O reino de Salomão, o toque de Midas. Então, eles começavam a falar coisas. Você vê hoje, nunca se vendeu tantas plantas, hortas, todo mundo querendo ter a sua. Então, tendências. E foram criando. E hoje a gente está vivendo esse momento. A gente está voltando ao básico. Você quer o simples, você quer o mais, o que atenda a sua necessidade para o momento. Lógico que a gente vai ter a sofisticação, sempre vai ter o mercado luxo, sempre vai ter uma série de coisas. Mas os seres normais, os naturais, a gente está resgatando um pouco a coisa genuína. É isso que você falou. Você não pode vender uma imitação. Ou você é, ou você não é. As pessoas podem não gostar, ou gostar de você, ou ter tido uma experiência ruim com você. Te desamar, te deslikear, como a gente brinca. Mas tudo bem, faz parte, né? Você não agrada a todo mundo o tempo todo. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E é muito interessante o que você está falando, porque um dos cursos dos jovens do PTE, que a gente está fazendo agora, é de e-commerce.
Sim. Então, a gente está, junto com o Comitê de Líderes de E-Commerce do Estado de São Paulo, uma parceria, e eles estão dando esse curso de e-commerce para um grupo, uma das turmas dos nossos jovens. E aí eu estou acompanhando. E aí, eles tinham que montar uma loja virtual. Sim. Vamos fazer uma loja virtual, vamos vender, que a gente vai aprender. E aí, no começo, eles falavam assim, bom, a gente vai lá na 25 de março, vamos comprar umas bolsas e a gente vai vender as bolsas na nossa loja virtual. E aí, com a pandemia e tudo mais, eles falaram, a minha avó faz uns bordados. E ela tá em casa com aqueles monte de bordado lá. Então a gente não pode mais a 25 de março comprar as bolsas, então a nossa loja virtual vai ser dos bordados da vovó. E aí eles e aí começa a contar a história da avó e o porquê que ela usa isso, de onde criar vem essa conexão. essa conexão e esses jovens percebendo o valor desse produto, o valor da valorização da história da vovó e dessa arte manual, né, que é esse crochê ou esse bordado. E as pessoas começaram a se conectar muito mais com isso do que com as bolsas falsificadas lá da 25 de março. Hoje você tem esse movimento Salve os Pequenos Estabelecimentos, Pequenos Comércios. Por quê? Porque o grande vai sobreviver, ele tem fluxo de caixa, ele tem estrutura, ele tem investidor. E o pequeno comércio, a gente está fazendo uma campanha exatamente por isso, criando uma lista de deliveries coletivo que possam atender, volto a falar, uma comunidade que é os seniors, porque nós não podemos sair para a rua, então nós temos que ter uma rede de proteção melhor, então a gente está fazendo uma lista de deliveries para você, primeiro, ajudar o seu bazarzinho aqui do lado, o seu comércio pequeno, para ele continuar gerando emprego, e quando essa pandemia acabar, ele vai lembrar de você como consumidor, e você vai lembrar dele como seu fornecedor principal, que trouxe no prazo, que não te cobrou um preço correto, que você criou com ele uma relação. Então, essas pequenas coisas, é o que a gente está falando, vão criar relações mais fortes. E esse talento, que é a vocação, que é o que a gente fala, que a gente sabe fazer bem, que é o que eu disse que é a segunda habilidade, elas estão aflorando. Tem muita gente fazendo torta. É o que está vendendo, está sustentando o mercado informal. Tem gente fazendo torta, tem gente fazendo brigadeiro, tem gente fazendo marmita. As pessoas estão voltando a encontrar alternativas. É o que você disse, é o mundo do trabalho? Não, é o mundo das oportunidades. Você está encontrando iniciativas e oportunidades que geram renda. É o que você queria? É o que dá para fazer neste momento. E o que você pode fazer além disso? Criar outras conexões que deem serviços e conveniência para as pessoas. Então, sabe o que eu acho que é uma grande oportunidade? Porque as pessoas falam assim, aí eu falo assim, ai mãe, você faz uma torta maravilhosa, você podia vender. Aí ela fala, que eu vou vender torta que nada, negócio de abrir restaurante, abrir não sei o que lá, isso dá muito trabalho, não vou vender. E hoje, com a tecnologia, né, como se diz, com o Mercado Livre, com as lojas virtuais, qualquer pessoa física pode abrir a sua loja virtual e disponibilizar isso, inclusive nos aplicativos, e oferecer acesso, né? Porque, assim, eu tenho alguns amigos, Tiame, que eles estão juntando. Você tem furadeira, marteleira, estão juntando esses equipamentos que você não precisa ter em casa, de fato, aquele disruptivo, eu sempre modo falo de com o meu Tainai. Por isso que eu falo, o que a gente avançou mais rapidamente foi em termos de disrupção, são nos formatos ou nos processos comerciais. Por exemplo, não precisa mais ter um aspirador de pó, uma furadeira. Junta tudo e aluga. Você usa por hora, você precisa usar, você ter acesso ao negócio. Então tem gente que tinha trocentas coisas, está descobrindo que tinha em casa um monte de coisa, está alugando, está vendendo, está disponibilizando. Nós estamos vendendo livros. Juntamos uma estante maravilhosa, virtual, 60 mais, pegamos todos aqueles livros bárbaros, clássicos, e as pessoas podem comprar, usar ou alugar uns livros raros, algumas coisas diferentes. Então, tudo pode se transformar em oportunidade. A gente tinha um projeto que era as malas. Para que você não tem nem espaço para guardar malas? Então faz entre os seus amigos, sei lá, o seu depósito de malas e aluga, empresta. Agora a gente não vai ter tanta necessidade, porque as viagens não estão tão em evidência. Mas tem uma série de coisas que você pode começar a usar, fazer valer. Transformar o que eu chamo de inativo
em ativo. Isso a gente conseguiu fazer uma ocasião numa agência de publicidade. Na agência de publicidade, a gente faz muitos projetos que os clientes não aprovam. Entendeu? Então você bota todo mundo para trabalhar, o planner, o criativo, o redator, todo mundo trabalha, cria um projeto lindíssimo. E aí quem passou o briefing não conversou, não combinou com o chefe, aí a hora que a gente vai apresentar, o chefe fala, não era nada disso. E então aí? A gente sobrava com aquele monte de projeto lindo para aquele segmento, mas que não tinha mais. Nós transformamos isso num ativo. Fizemos lá um lindo catálogo, chamava-se Ability Express, né? Que era a empresa. E a gente transformou todos aqueles projetos em uma espécie de classificado, que você dizia que aquele projeto, qual era o propósito dele, qual era o público que ele tinha sido feito, para que ele tinha sido feito, para resolver que problema, e o cliente ia lá e trocava, comprava com um custo menor um projeto que tinha sido feito para o mercado farmacêutico, não para aquele cliente. É transformar o inativo em ativo. Então, talvez em casa a gente está descobrindo que você tem roupa, que você tem panela. Outro dia lavando panelas, aí eu vou falar minha intimidade. Outro dia lavando panelas, né? Porque todos nós estamos voltando ao básico, né? Então, somos os gestores da nossa família, da nossa casa, das nossas coisas atualmente. Eu me vi e falei assim, gente, alguém tem que inventar agora um delivery para restaurar panelas. Porque você tem aquela coisa de cozinhar naquela panela, eu gosto daquela panela, mas não tenho paciência para ficar tirando toda a gordura do fiozinho. Eu falei, alguém precisa urgentemente. A minha filha riu, falou, mas está inventando produto, lavando panela. Eu falei, pois é, porque a gente entende que no movimento que você não precisa comprar mais, você pode reciclar o que você tem. Se você gosta, tá bom, conservar, você pode reciclar. Quem faz isso? Ninguém. Agora está se fazendo. Entendeu? Então nós jogamos fora. Nós jogamos fora uma panela que está entortinha, a tampa não serve mais, a rosca está... Nós temos um desperdício, ô, dona caçadora de desperdício, que é um negócio absurdo, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Tudo serve para gerar negócios, mas você tem que partir para ação. Por quê? Eu adorei essa ideia sua de transformar o inativo em ativo. É isso. Tem e muitas aí vale para todos, gente. Para os nossos jovens, para os empreendedores agora, quando eles falam assim, nossa, Tchê, o que eu faço agora? O pessoal fala, né, os jovens, meu pai perdeu o emprego, minha mãe agora não está trabalhando, como é que vai ser? E aí o pessoal também, os empreendedores e quem está em transição de carreira. Então, e aí eu, como caçadora de desperdício, eu falo, olha ao redor, reconheça o que você está desperdiçando. A sua riqueza, porque você tem uma riqueza que está escondida. Outro dia, eu vi um negócio lindíssimo nos Estados Unidos, gente, que eu nunca imaginei ver. Tem muita gente que tem joias de família com a pedrinha solta, porque ganhou da avó, porque o objeto é velho. E eles teve uma startup e criou uma plataforma onde você pega todas aquelas joias quebradinhas que você tem em casa, que é dinheiro, porque é ouro, porque é metal, é nobre, tem diamante, tem pedraria, e transforma aquilo. Ou você vende, ou você diz, reforma para mim, e dá uma nova vida para aquilo, recicla. E eles estão ganhando muito dinheiro, porque metade das famílias tem lá meia dúzia ou 3, 4 coisas que são objetos da família, que a gente guardou e esqueceu. É uma riqueza que está engavetada. São coisas que estão guardadas. Agora, tem uma premissa nisso tudo. Cabeças voadoras. A gente pode pensar muito, mas chega um momento que você precisa atitudes. Tem que testar. Ah, não sei fazer, mas vamos fazer. Ah, não sei se vai dar certo, não sei. Mas por isso que essa corrente que a gente está falando de proteção, essa rede de proteção que você cria quando você faz conexões verdadeiras, um apoia o outro. Então, Tchê, eu tô desempregada, eu vou fazer capa de caderno, tá bem? Vou pegar uns tecidos que eu gosto de fazer, eu vou divulgar, você manda aí para sua rede, se comprar, e tá me ajudando. Essa coisa do apoio vai ficar muito forte, da solidariedade que a gente falou, da colaboração. Então, esses pequenos negócios vão surgir. Óbvio que você não vai pôr, nunca testou, nunca vendeu, você vai pôr lá no Facebook como abrir uma lojinha, um e-commerce para vender o que você não testou. Agora, eu achei fantástica a iniciativa da Magazine Luiza. Eu tiro o chapéu para a mulher. No momento que todo mundo está com dificuldade para investir, ela falou, eu te faço uma parceria, você ganha minha plataforma. Você vende o que eu vendo e pode vender o que você quiser dentro da sua plataforma. Ela transformou todo mundo num microempresário.
A BB Kids também está fazendo isso, se não me engano. Transformou cada funcionário num vendedor. Ela abriu Dividir para somar, Márcia. Múltiplos. Então, a reserva está fazendo isso, ou seja, transformou o seu funcionário interno, que é o seu embaixador da marca, porque o primeiro embaixador de uma marca é o funcionário interno. E a empresa que não se deu conta disso vai morrer, de fato vai morrer, porque a relação nasce com quem está com você, quem está suando a camisa para fazer o que você faz. Você também acha que um dos caminhos é a autonomia do que CLT? Me fala um pouquinho sobre essa tendência. Eu não vejo mais a relação formal. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha que conseguiu uma carreira lindíssima, desde 17 anos saiu da universidade, já empregada, e ficou 17 anos numa grande empresa, sempre foi CLT, sempre teve benefícios, mudou recentemente, refez a carreira dela numa outra empresa, mas segue CLT. Tenho uma que também é ser elitista, e tem um que jamais foi ser elitista. Ele sempre foi um empreendedor individual. Por quê? Porque ele trabalha em freelancer, ele trabalha em tal. Então, são modelos completamente diferentes. Ele nunca experimentou esse conforto que a mais velha tem, de ter férias, benefício, 13º, etc. Ele sempre lutou no dia a dia. Mata um leão por dia, porque a relação dele com o trabalho é essa. Em contrapartida, ele preza a liberdade dele. Ele escolhe os jobs que ele quer fazer em alguns momentos. Você percebe? A outra vacila. Então, não vamos ter modelos certos. A gente não vai ter. O que a gente vai ter que estar pronto é aquilo que eu disse. É o estado de prontidão para aprender a fazer diferente, para aprender a conviver com pessoas diferentes, com ter essa tolerância de pessoas, intergerações, de conhecimento, de culturas, e aprender a fazer e testar rapidamente. Talvez eu falo que a palavra mais forte no mundo de hoje é a rapidez. É agilidade. Tudo é muito rápido, tudo é muito ágil. E se você tinha um processo muito lento de interpretação de dados, para pegar no tranco, para fazer, você tem que acelerar isso. Porque a agilidade é uma das principais qualidades do profissional do futuro. Eu não estou dizendo que você precisa ser desenfreado, entendeu? Mas esse negócio de ficar esperando muito, né? Não, você vai ter. A gente brinca e fala, tem as pessoas que a gente fala 2.0, 2.0, tem agora 5.0. Tem gente que já está lá na frente, já fez, já testou, já voltou. Então, o que a gente precisa é olhar com mais carinho aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem facilidade de fazer, aquilo que você faz com prazer, que são as suas habilidades, talentos naturais, e testar mais, porque um especialista é aquilo que você faz muito bem feito, aquilo que você já faz bem. Então, você se torna cada vez melhor naquilo que você faz bem. Então, isso já te dá um prazer diferenciado, porque você sabe que você faz bem. Mas isso é treino. Isso é fazer cada vez melhor aquilo que você faz bem. Isso é um lado. O segundo é o aprender sempre, que é o que você falou dos vídeos. Eu também não sou uma perita. Peço ajuda para os universitários, volta e meia. Mas eu entro, eu tenho coragem de testar uma live, eu tenho coragem de montar uma Hoje sala é a primeira de vez que é uma live no Instagram, né? Entendeu? Conta aí, tá estreando. Estou estreando, pedi help para cá, filho vem aqui, entendeu? Agora, já estou caraca no Zoom, a gente já está aprendendo, Hangout, vamos fazendo, vamos usando as tecnologias. Isso é aquilo que eu já falei, estado, curiosidade para aprender. Se vai ficar bom, não sei, eu recomeço. Agora, isso quer dizer, que eu falo, não vamos ter relações rígidas de trabalho. O que precisamos ter é olhar para tudo como oportunidade de negócio e de renda complementar. Tudo pode ser uma atividade que pode ser monetizada. Depende do que você quer. Não vai ser investindo numa grande plataforma, você pode se compor com quem já tem um marketplace, você pode buscar colaboração, você pode compartilhar a sua experiência e você pode fazer ou aderir, como as grandes Magazine Luiza está falando, quer fazer um teste de empreendedor? Vai lá, pega aquela plataforma da parceria dele, experimenta, o que você tem a perder? Me conte, sentar e ficar chorando na cadeira não vai resolver o seu problema. E se você tem uma capacidade relacional, você já tem um círculo de amigos, e se uma pessoa confiável... A gente está numa fase assim, ontem eu passei por uma roda de conversa que a gente brincava, o que é vulnerabilidade? Você sabe pedir ajuda ou você sabe ajudar? Qual que é a sua característica?
Se você não consegue pedir ajuda, porque eu vim de uma geração que a gente tinha que deitar tudo na raça, vamos abrir espaço, entendeu? É a minha geração, que era assim, tinha que provar valor, tinha que fazer, tinha que arrebentar, aquelas coisas todas. A gente hoje sabe que nada disso funciona se você não tiver colaboração, empatia, rede de apoio, rede de proteção. Nós somos, né, interdependentes. Entendemos que a autonomia é necessária, preservamos a independência, mas sabemos que somos interdependentes. Se você for bem, você vai me chamar para uma coisa, se eu for bem, eu vou te chamar para outra. Nós temos esse ambiente, né, que a gente precisa, digamos assim, estimular para que todos ganhem, né? Mas tem que testar. Eu falo sempre, o maior aprendizado é aprenda, estude, faça, teste, erre e recomece. E não tem medo. Nossa, que lindo! Disruptora de bolhas. Que coisa linda. Eu tô apaixonada. E essa amizade nossa surgiu por causa de uma carona, né? A gente foi fazer gravação. Olha só, gente. A gente foi fazer uma gravação, acho que em... Como é que chama lá? Alphaville. Em Alphaville, a convite da Eunice Vicello. E na volta, eu não tenho carro, eu falei assim, alguém pode me dar uma carona? E você gentilmente falou assim, eu moro do lado lá da Zona Sul, eu te dou uma carona. E na carona de Alphaville até ali no Brooklyn, a gente veio conversando, veio trocando. Eu falei, mas que mulher espetacular. Uma suva, essa Márcia né? Cabral. Uma suva, né, Tiene? Agora, você chuva. lembra? O objeto do nosso tema era uma coisa que hoje a gente fala pouco, que é a gestão, né? A gente tem que fazer hoje mais a governança, mais do que gestão. A gente quer fazer a governança das coisas, né? A gente não quer regras muito fixas, a gente quer ver como a coisa se organiza, como a coisa é boa para todo mundo, mas sem uma coisa muito dura. E que o assunto é interessantíssimo, mas as pessoas hoje estão muito mais preocupadas em criar mecanismos de defesa. Entendeu? Então, você vê que as lives de gestão, elas estão meio que sumidas do mercado, elas estão muito mais voltadas para essa coisa de roda de conversa, coisas diferenciadas como você está fazendo. Quais são as profissões no futuro? Sei lá, mas algumas coisas você já está entendendo. Mediador de conversa. Imagina, hoje você entra amanhã, mediador de conversa. Tá nosso tempo está acabando. Amanhã nós vamos ter uma germinadora de vidas. Ótimo, que lindo. Olha, você tem que assistir. Agradecer bastante, agradecer a atenção plena de todos vocês aqui nesse papo maravilhoso. Esse papo vai estar no YouTube, né, na websérie Profissões de Futuro, que está no meu YouTube, Tia Minha Machita, convido vocês. Nós temos mais 14, porque essa aqui é a edição 14, nós vamos até as 50. Meu objetivo é explorar 50 profissões de futuro e apresentar essas pessoas maravilhosas que eu conheço para vocês também. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar falando com você e espero ter contribuído para o seu projeto, que a gente está aqui na torcida. Nós estamos fazendo história, viu? Beijo. Um beijo, grande, tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau.